Pessoal, boa tarde. Eu sou Eduardo, sou bibliotecário da escola. Eu peço desculpa aí pelo pequeno atraso que a gente teve, que por conta da chuva, e para quem estava assistindo no Anfiteatro Jorge Caron, a gente conseguiu fazer a transmissão lá pelo YouTube. A gente também nessa palestra está inaugurando o canal YouTube da biblioteca, tá? Então, essa palestra está sendo transmitida ao vivo aqui na sala de conferência presencial com vocês, lá no Caron também, e para todos aqueles que estão assistindo no YouTube. Então eu gostaria de agradecer a presença de vocês e convidar também a participar das outras palestras que vão ter no decorrer da semana, tá? Bom, hoje eu vou falar um pouco para vocês sobre o currículo Lattes, né? Então essa apresentação é baseada em um curso que eu ofereço online sobre o currículo Lattes. No final eu também vou comentar um pouquinho dele, mas é uma palestra assim, bem resumida, né? Porque a gente tem 1 hora para falar aí um pouco sobre o Lattes e dar algumas dicas aí como vocês devem preencher alguns campos, né, que geralmente geram dúvidas. As perguntas que vocês tiverem podem ser feitas na hora, tá? Que vocês tiverem a dúvida. Também quem está assistindo pelo YouTube pode mandar a pergunta ao vivo, que a gente vai estar visualizando a tela aqui, podendo responder também. Bom, então eu vou falar um pouco sobre o histórico da plataforma Lattes, tá? Como que ela surgiu, como que ela foi pensada, por que que ela foi criada, sobre o currículo Lattes propriamente dito, né, em relação à criação do currículo e ao preenchimento de alguns campos. Trouxe também algumas perguntas. Essas perguntas elas foram enviadas pelos alunos do curso online, o Lattes. Então são alguns exemplos de perguntas assim bastante recorrentes que as pessoas têm dúvidas. Vou também falar um pouquinho sobre atualização e manutenção, dar algumas dicas sobre isso e apresentar uma nova versão de busca de currículos, que é uma novidade recente aí no currículo Lattes. Bom, em relação ao histórico, a plataforma Lattes, ela surgiu, aqui tem os tópicos, né? Histórico, ferramentas e o currículo. Ela foi pensada a partir de 1980, quando os pesquisadores brasileiros eles precisavam de um formulário padrão para preencher as informações, né, acadêmicas, os currículos, porque até então cada um fazia o currículo de um jeito. Então, a partir dessa necessidade, foi pensada a criação do currículo Lattes. E esse formulário ele foi lançado somente em 1990. Então, é nessa época que surge como uma primeira versão aí do que a gente hoje conhece como o currículo Lattes. E em 99, que a gente tem de fato o currículo Lattes como ele é hoje, a forma como ele é apresentado hoje. E foi desenvolvido pelos grupos de pesquisa Stella, da Universidade Federal de Santa Catarina, e também pelo César, da Universidade Federal de Pernambuco. Bom, a forma de acesso do Lattes, eu imagino que a maioria já tenha conhecimento disso, é pelo site lattes.cnpq.br, onde a gente tem o link para acesso ao currículo e atualização também. Em relação às ferramentas, né, além do currículo Lattes, a plataforma Lattes tem outras ferramentas, tem outras 3, que são o Diretório de Instituições, apresenta algumas informações sobre as instituições de ensino e pesquisa do Brasil, Diretório de Grupos de Pesquisa, ou seja, todas as universidades que têm grupos de pesquisa, existe um diretório do CNPq, que eles estão cadastrados, tem todo o registro da informação
como funciona o trabalho, como é a equipe, né? Quantos mestrandos tem, graduandos, doutorandos, as linhas de pesquisa e outras informações. E o painel Lattes, que é uma ferramenta de estatísticas, tá? Ele vai dar dados assim, quantidade de pesquisadores por gênero, ou quantidade de mestrandos, doutorandos, vai dar esse tipo de informação, por região do país também, e outras informações. Bom, em relação à criação do currículo, é bem simples. Entrando lá na página inicial, que a gente apresentou antes, da plataforma Lattes, a gente vai ter um link para a criação do currículo. Essa tela que é apresentada como você vai criar um currículo, né? Então, todos esses campos aqui destacados, eles são de preenchimento obrigatório, tá? Vocês têm que passar por cada uma dessas telas. São informações pessoais que vocês vão cadastrar. É vinculado ao CPF, tá? Quando você vai fazer o login para fazer a atualização ou a criação do Lattes, é vinculado ao CPF. Nem todas as informações que vocês vão colocar aqui vão ser exibidas, né? Inclusive tem a opção de algumas serem exibidas ou não. É mais para um controle mesmo do CNPq. Essa parte é bem resumida porque a maioria tem dúvida sim, em relação ao preenchimento, né? Como é um público de pós-graduação, provavelmente todos já têm o currículo, então a dúvida é sempre onde eu preencho isso, onde eu preencho aquilo. Então a gente vai entrar na parte agora mais de dúvidas mesmo, de orientações em relação ao preenchimento. Eu costumo falar que como a ajuda, né, existe um link de ajuda do CNPq para o currículo Lattes, ele está desatualizado. Então, tudo que eu falo é no sentido de recomendação, não é que está certo ou que está errado, mas assim, talvez o melhor lugar para pôr uma informação possa ser esse, mas aí conforme a ferramenta for sendo desenvolvida, for sendo aprimorada, pode ser que surjam novos campos e as informações precisem ser trocadas de lugar, eventualmente. Bom, então eu vou passar aqui por cada um dos módulos, tá? Então, dados gerais são as informações de identificação, endereço, idiomas e outros. O que vale a pena falar aqui em dados gerais? Tem um campo que é o texto inicial do currículo Lattes. Vocês criam um currículo, preenchem com algumas informações e no início vai surgir um texto padrão que a plataforma Lattes vai criar a partir daquilo que você inseriu, as primeiras informações que você cadastrou. Então, vale a pena vocês mudarem esse texto, ou revisarem, ou corrigir alguma informação que pode estar errada, inclusive erro ortográfico, como é feito automaticamente, pode também acontecer de ter algum erro ortográfico. Então é interessante dar uma olhada nesse texto e ver se está de acordo com o que você quer que seja apresentado, né, do seu perfil. Tem um campo outras informações relevantes. Vários módulos têm esse campo outros. Ele acaba sendo até bom, geralmente não é um pouco ruim assim, mas como tem muita dúvida em relação às vezes a preencher uma informação ou outra, geralmente o outros acaba dando conta desse recado, preencher uma informação que a gente não tem um campo específico. Então aqui em outros você pode cadastrar informações adicionais relativas ao currículo que não aparecem nos outros módulos, né? Hoje tem vários módulos, mas se não tiver em nenhum outro lugar, em nenhum outro módulo, vocês podem colocar nesse outras informações. Que tipo de informação vocês podem colocar aí? Resumo, descrição sobre o perfil curricular, comentários sobre o conjunto da obra, projetos recentes, apoios financeiros recebidos, etc. Então são dados assim que podem agregar valor ao seu currículo, inclusive até aqui em apoios financeiros a gente poderia pôr o número do projeto, né, para também dar validade ao projeto que você desenvolveu. Apoio financeiro é interessante você colocar porque mostra para os outros pesquisadores que você tem capacidade de conseguir recursos para projeto. Então é bastante interessante também indicar o apoio financeiro. Em relação à formação, a gente tem aqui formação acadêmica e titulação, pós-doutorado e ou livre docência e formação complementar. Então, informação complementar, que geralmente dentro desse módulo é o que gera mais dúvida, que às vezes as pessoas fazem cursos ou palestras
ou participam de alguma outra uma atividade e não sabem onde colocar. Então a gente usa esse campo de formação complementar para quê? Para inserir todas essas atividades, esses cursos que não sejam um curso acadêmico formal. Tá? Exemplo: programas de formação, programa de aperfeiçoamento, atividade de extensão, também entra aqui. Cursos de língua, curso de inglês, curso de espanhol, também vai entrar aqui como complementar. Oficinas, cursos de extensão, curso de formação profissional, dentre outros. São alguns dos exemplos de cursos que são não acadêmicos, que a gente pode incluir aí, e que eles vão ficar assim, no melhor lugar disponível no que a plataforma Lattes oferece hoje. Tá? Então são esses cursos extracurriculares que a gente pode incluir em formação complementar. Aqui dentro de atuação, a gente tem atuação profissional, linhas de pesquisa. Se você é membro de corpo editorial ou de comitê de assessoramento, periódico, projeto de agência de fomento e áreas de atuação. Dentro da atuação, na atuação profissional, tem uma distinção lá entre vínculo e atividade, né? Então, qual que é a diferença? O vínculo é a relação empregatícia que você tem com uma empresa, né? Ou qualquer outra instituição que você trabalha. A atividade é aquilo que você realiza no local que você desenvolve, tá? O seu trabalho. Então, por exemplo, o meu vínculo de trabalho é com a USP e as atividades que eu desempenho são atividades de atendimento ao usuário, treinamento em base de dados, palestras. Então, essa é a distinção que a gente tem que fazer entre vínculo e atividade, tá? Também tem um outro campo dentro de atuação que são as linhas de pesquisa. Então, aqui, na verdade, tem um passo a passo como inserir uma linha de pesquisa dentro da atuação profissional. Então, esse é o caminho: atuação profissional, incluir novo item, e daí vocês vão em instituição, vínculo, período e outras informações que vocês podem preencher lá, que julgarem relevantes. Em projetos, a gente tem 4 tipos: projeto de pesquisa, projeto de desenvolvimento tecnológico, projeto de extensão e outros tipos de projeto. Veja que o outro, como foi no começo, é um campo recorrente e ele dá conta aí de algumas informações que a gente não tem onde colocar e a gente pode lançar a mão desse campo outros. Então, em projetos, vale a pena mencionar que quando o projeto for associado, vinculado ou realizado no âmbito de uma instituição, ele deve ser cadastrado em uma atuação profissional, instituição, atividade, projeto de pesquisa. Também esse é um outro caminho das pedras aí, para a gente conseguir inserir um projeto que for associado a alguma instituição. Aqueles que forem cadastrados em atuação profissional serão cadastrados nesse modo. Repete? Repete, nesse caso repete. Alguns outros casos que a gente vai ver mais para frente, a gente não vai repetir as informações. Vocês vão entender melhor o porquê. Produções. Produções é o módulo mais extenso que a gente tem no currículo Lattes hoje. Ele está dividido em 3: produção bibliográfica, produção técnica e outra produção artística e cultural. O CNPq tentou fazer essa divisão para abranger todas as áreas do conhecimento, já que ele é aberto para qualquer pesquisador. Então hoje a gente tem esses 3 campos dentro de produções. Então aqui vale a pena falar sobre a produção bibliográfica, apresentação de trabalho e palestra. Vocês podem incluir aqui trabalhos apresentados que foram desvinculados de outro evento, tais como palestras isoladas, aulas magnas, entre outros. Por exemplo, essa palestra está vinculada à semana da pós. Mas se fosse uma palestra isolada de um evento, uma apresentação para uma aula, por exemplo, ela entraria aqui em apresentação de trabalho e palestra. Ainda dentro de produção bibliográfica, a gente tem o campo outra produção bibliográfica. Então, o que pode ser incluído aqui? Qualquer outra produção bibliográfica que não possa ser inserida nas demais opções que existem, tá? Inclusive, artigos publicados em periódicos sem ISSN. ISSN é o número de registro das revistas, tá? Então, eventualmente, pode ser que vocês publiquem alguma revista que não tenha
e SSN. Posso incluir no currículo Lattes? Pode. Mas você vai incluir como outra produção. Porque se vocês incluírem como um artigo publicado em revista, o currículo Lattes vai te pedir o ISSN da revista. É a primeira informação que ele pede. E a partir daí, se você não tiver o ISSN, você não consegue nem inserir. Aqui no Outros, você já consegue. Dentro de patentes e registros, que é um outro módulo que o currículo Lattes traz. Algumas informações comuns para os tipos de documentos que existem nesse módulo, tá? Número de registro, pode ser a patente, para o programa de computador registrado, desenho industrial registrado, marca registrada, topografia de circuito integrado registrado. E são os tipos de criações, invenções tecnológicas que o currículo Lattes disponibiliza. E também o número do processo. Esse é um campo que existe para cultivar protegido e cultivar registrado. Dentro de inovação, a gente vai ver que repete os campos da patente. Tem aqui um novo que é programa de computador sem registro, produtos, processos ou técnicas. E também tem todos os outros projetos que a gente já viu lá no módulo de projetos. Daí a grande pergunta, né? Onde eu coloco? Coloco só em projetos? Eu coloco só em patentes? Como é que eu vou trabalhar com essa informação? Vocês podem incluir nos dois. Tem um retrabalho aí? Tem. Mas pelo menos o currículo fica completo. Então, não tem problema em repetir aí. É a mesma informação, que fica completo. Alguém pode até alegar, por que você preencheu em um e preencheu em outro, tá? Apesar de ter essa duplicação, vale a pena preencher para deixar o currículo completo. Então, aqui na inovação, ela inclui os mesmos campos dos módulos projetos e patentes e registros. Porém, devem ser registrados aqueles que geraram exclusivamente novos produtos ou processos. Tá? Então, é um campo... tem uma diferença bem sutil, né, entre patentes e inovação. Mas a dica é essa. Mas também, se quiser repetir, não é ruim repetir. Porque também patente é uma inovação, não é um novo produto ou processo. Sim. Tá. Tem um aviso aqui para o pessoal que está assistindo a gente no auditório Jorge Caron. Quem estiver com o smartphone pode abrir a transmissão ao vivo no YouTube para visualizar melhor a apresentação com uma resolução melhor, tá? É um aviso para o pessoal que está lá no Jorge Caron. Bom, além disso daqui, inclui também os campos programas de computador sem registro, produtos e processos ou técnicas, tá? Que é o que eu tinha comentado antes, diferente dos outros dois módulos. Aqui, educação e popularização de ciência e tecnologia. A gente vai ver que tem vários campos que já apareceram em outros módulos, que também estão repetidos aqui. Todo mundo se pergunta, mas meu Deus, onde que eu vou incluir isso daqui? Eu vou ter que inserir tudo que eu já fiz lá atrás aqui também? Não. E é aqui que está o pulo do gato. É o nome do módulo que é a diferença. Por quê? Educação e popularização de CIT. Possui campos existentes em outros módulos, como produção bibliográfica, como projetos. Mas aqui devem ser preenchidos com informações de documentos de divulgação científica. Ou seja, documentos que não foram produzidos exclusivamente para um público acadêmico, mas para um público geral. Também apresenta campos específicos, como entrevistas, mesas redondas, programas e comentários na mídia, e redes sociais, websites e blogs. Isso daqui é um pouco mais recente, porque alguns cientistas, alguns pesquisadores hoje já têm blogs deles pessoais, mas que eles publicam comentários sobre as pesquisas que eles fazem, novidades na área, e que não tem vínculo institucional nenhum. Entrevistas também que sejam dadas em jornais, na TV ou em rádios, tá? Então é todo tipo de conteúdo que for para um público amplo, tá? E não acadêmico. Então vocês vão incluir aqui nesse módulo. Eventos. Existem duas opções aqui dentro de eventos.
que é a participação em eventos e a organização de eventos. Aqui em eventos, ele permite cadastrar informações sobre participação ou organização a partir do campo apresentação de trabalho e palestra, do módulo de produção bibliográfica. Ou seja, vocês conseguem puxar lá da produção bibliográfica de forma automática para o evento. Então aqui tem uma explicação de como fazer isso. Vocês vão clicar na lupa que vai aparecer na tela para visualizar os eventos cadastrados e vão selecionar o evento que vocês querem trazer para esse módulo. Então aqui tem uma tela mostrando. Aqui eu estou dentro de eventos, tá? Vou incluir um evento que eu participei. Então no nome do evento, estão vendo que tem uma lupa aqui? Então vocês vão clicar nessa lupa e ao clicarem aí, vai abrir uma relação dos eventos que vocês já têm cadastrados e vocês vão selecionar um evento e carregar automaticamente. É um caso que não precisa digitar de novo uma informação de forma manual. Aqui dentro de orientações, tem duas opções: orientações e supervisões concluídas e orientações em andamento. Então, esse é um módulo para preencher esse tipo de informação sobre orientações e possui alguns campos como o tipo de trabalho, tá? São trabalho de conclusão do curso, mestrado ou doutorado, o título, o país, o idioma, o autor, opção para bolsa de estudos, se foi um projeto desenvolvido com ou sem bolsa, e algumas outras informações. Em bancas, tem a opção para inserir a participação em bancas de conclusão e também em bancas e comissões julgadoras. São esses dois tipos de informações que é possível inserir em bancas. Também tem algumas informações como natureza, se é uma banca de trabalho de conclusão, ou de comissão julgadora, por exemplo, uma banca para um curso para professor, numa universidade, o título, o ano, o país, o idioma, homepage do trabalho e a instituição que ele foi desenvolvido. Citações também é um módulo que muitas pessoas têm dúvidas, como fazer, como inserir, que base eu posso incluir esses dados de citação. Então hoje o Lattes tem essas opções: citações no Easy, citações no Cielo, citações no Scopus e outra base bibliográfica. São bases, qualquer outra base que vocês podem inserir. Se for específica da área de estudo de vocês, lancem mão desse campo de citações em outra base bibliográfica para inserir aí outras bases. Bom, em relação às citações no Easy, que é a Web of Science, essa é o único tipo de citação que a gente consegue recuperar de forma automática no Lattes. Como que é feito isso? Pelo Researcher ID do pesquisador. Tá? Eu não sei se todo mundo já conhece ou já tem o perfil do Researcher ID, mas ele é uma ferramenta em que você cria uma conta para ter os dados do seu perfil pesquisador, ter as suas publicações dentro dessa conta. Ele é da Thomson Reuters, tá? Então ele é uma ferramenta da Thomson Reuters. E qual é a vantagem do Researcher ID? É eliminar aquele problema de ambiguidade do nome do autor ou de sinônimo, tá? Porque quando você vai fazer uma pesquisa por autor, você tem a dificuldade de saber todas as variações do nome daquele autor dentro de uma base de dados. E como o Researcher ID é um código alfanumérico, como se fosse um RG do autor, procurando por esse código, você consegue recuperar toda a produção do autor dentro de uma base de dados. Então essa é a vantagem do Researcher ID. Então, para incluir as citações que você tem no Easy, dentro do Lattes, vocês obrigatoriamente têm que ter um Researcher ID, tá? Vocês vão incluir o número Researcher ID no Lattes e ele vai fazer essa extração automática do Researcher ID. Tranquilo. Porém, como nem tudo é fácil no Lattes e a gente sabe disso, citações no Cielo, no Scopus e outra base bibliográfica, como é feito? Na mão, um por um. Vocês têm que entrar no Cielo, procurar as publicações que você tem indexadas no Cielo, fazer a contagem de cada uma das citações que você recebeu lá, voltar para o currículo Lattes
e inserir esse número de citações. Scopus, mesma coisa. Outra base bibliográfica, mesma coisa. É ainda um trabalho árduo que tem que ser feito. Então, a única base que você consegue exportar automático para dentro do Lattes é o Easy, pelo Research AI. Então, aqui a inclusão dos dados, né? Total de citações, total de trabalhos, data e forma do nome do autor citado é manual. Em outra base bibliográfica também é possível inserir o nome da base. Tá? Mas essas três, infelizmente, ainda é um processo manual. Então vocês têm que ir para a base, fazer a contagem das publicações que você tem lá. Quantas citações receberam, cada uma das publicações dentro da base. Voltar para o Lattes e inserir essa informação lá. Perguntas. Todo mundo com cara de assustado, pensando, nossa, acho que eu fiz um monte de coisa errada, tem que chegar em casa, tem que corrigir tudo. Calma, uma coisa de cada vez. Então as perguntas que eu trouxe aqui, como eu falei no início, são algumas perguntas que eu recebi do curso online, que eu compartilho na apresentação, por ser perguntas assim, mais recorrentes ou mais frequentes que as pessoas têm. Bom, iniciação científica. Muitos de vocês provavelmente passaram por uma iniciação científica até chegar à pós-graduação. Porém, não tem um campo específico dentro do Lattes para inserir iniciação científica, que é um pouco incoerente porque é um currículo acadêmico. Mas a gente pode inserir isso como? Dentro de atuação profissional, tem uma opção bolsista. Acho que bolsista. Um pouco ruim a imagem. E dentro do campo outras informações, vocês podem incluir os dados do projeto de iniciação científica. Então, mais uma vez, é um lugar correto para se colocar iniciação científica? É uma sugestão, uma recomendação. Como não tem um campo pesquisando, esse daqui pode ser uma boa opção. Estágios. Como que eu vou incluir um estágio? É uma atuação profissional ou é uma formação complementar? Então aqui tem um exemplo em que eu coloquei como atuação profissional, que é o que eu costumo recomendar. Tem um exemplo aqui embaixo de medicina veterinária, que esse questionamento foi feito por um aluno, uma vez no curso, em que ele perguntou, mas ele mandou a seguinte questão: na medicina veterinária, os estágios são considerados uma formação complementar? Porque é uma área que evolui muito rápido, sempre tem desenvolvimento, novos medicamentos ou novos procedimentos, né, nessa área. Então eles precisam sempre se atualizar. Então é uma formação complementar. Então a gente também, além de olhar para o que o Lattes oferece, tem que olhar para dentro da área. Porque às vezes existe um consenso dentro da área em relação a como preencher uma determinada informação. Então considerem também como que a área de vocês trata essa informação e padronizem. O importante no currículo é manter um padrão, tá? Até para a sua organização pessoal e também para quem está visualizando e vai consultar o seu currículo. Eventos. A gente até falou um pouco antes, mas sempre fica uma dúvida, né? Eu cadastro um evento no módulo eventos ou no módulo de educação. Aí vai depender. Se for um evento acadêmico, vocês vão incluir dentro do módulo eventos. Se for um evento que foi de divulgação científica, foi para um público amplo, vocês vão incluir esse evento dentro de educação e popularização de CIT. Tá? E aqui também tem uma opção, como tem em alguns outros campos, né? Se é uma produção para educação e popularização de CIT. Tá? Tem essa opção dentro do módulo eventos. Mas se você souber de cara que já é um evento não acadêmico, já pode incluir direto no módulo de educação. Posso colocar um evento em que tive um artigo publicado e um pôster exposto, mas eu não pude comparecer? O que vocês acham? Pode ou não pode? Essa é uma pergunta também que o pessoal fica assim, sem saber responder. Alguém quer arriscar um palpite? Não? Quem falou não? Quem fala sim? Pode. Porém, vocês têm que ter o documento comprobatório em mãos. Por quê?
Porque tudo que vai para o Lattes vocês têm que ter documentado. Vocês têm que ter todos os certificados, vocês têm que ter toda uma cópia de todas as publicações que vocês inseriram lá. Isso porque geralmente, ainda que tenha sido apresentado por outra pessoa, que é uma coisa que os congressos estão começando a rever. Tem muito congresso em várias áreas que já não estão permitindo que os trabalhos sejam enviados por um autor e apresentados por outro. Porque de repente aconteceu um imprevisto, o autor não vai poder ir, mas tem um colega dele que vai, o congresso fala, não, isso não pode acontecer. Então, os congressos estão começando a rever essa prática, tá? Eles estão exigindo a presença de pelo menos um dos autores quando for o dia da apresentação do trabalho. Mas, se isso já aconteceu, se você conseguiu que outra pessoa apresentasse e você tem o documento em mãos, pode inserir sem problema nenhum. E aqui, como eu falei, o currículo documentado. Por que o currículo documentado? Vocês têm que ter os comprovantes de participação. Vocês têm que ter cópia das publicações que vocês inseriram no Lattes. Porque geralmente para concurso, vão exigir que vocês tenham cópia dos documentos, né? E às vezes o concurso pede memorial, que é um documento que você tem que ter reunido toda a sua publicação, toda a sua produção científica. A gente gostaria de agradecer ao pessoal que está assistindo pelo YouTube da Universidade do Estado do Amazonas, tá? A gente agradece aí o pessoal do Amazonas que está assistindo a gente. Bom, em relação à carga horária, para definir se um curso é de curta duração, se é média duração, se é longa duração, como é que a gente trabalha isso? Não existe uma regra, não existe um padrão. Porém, pesquisando alguns sites, algumas informações a respeito desse tipo de curso, eu vi que existe uma média aproximada, tá? Para considerar que um curso de curta duração ele seja de 8 a 40 horas, aproximadamente. Um curso de média duração de 40 a 70 horas e de longa duração de 70 a 120 horas. Tá? Então, isso é mais ou menos uma média para vocês terem assim, uma ideia, tá, de como colocar essa informação do curso. Isso porque aparece aqui dentro de formação complementar, né, as opções de curso de curta duração, extensão universitária, MBA e outros. Então, por ter essa questão curso de curta duração, né, eu fiz essa pesquisa para definir mais ou menos uma carga horária aproximada para sugerir para vocês. Posso incluir o resumo apresentado e a publicação dos anais? Pode? Não? Pode também. Pode. Vocês podem pôr tudo que vocês quiserem no lado, tudo. Mas vocês têm que ter uma cópia comprovando. Tá? Porque a gente vai ver mais pra frente, teve alguns casos de fraude que não foram muito legais. Oi. Essa cópia não está sendo fixada, a referência, do jeito que nós cadastramos no MyEduWeb, quando você participa de um curso, você já coloca o certificado. Isso, Aqui não precisa. Aqui você insere, mas ele não vai pedir uma cópia. Mas tem que ter guardado para se algum dia precisar comprovar, você fala, ó, tá no meu currículo, realmente eu fui, tá o seu nome lá no certificado. Mas ele não exige que você envie uma cópia também, mas é importante ter guardado com você. A documentação envia para o CNPq? Não. Não. Toda informação fica lá. Ele aceita qualquer coisa, tanto que já teve casos de fraudes, né? Mas que isso foi melhorado ao longo do tempo. A gente vai ver alguns exemplos aqui. Eduardo, desculpa te interromper assim, estou pedindo para você repetir a pergunta dela, por causa do microfone. Ah, sim. Tá. A gente tem uma pessoa que perguntou aqui na sala se tem necessidade de enviar a cópia dos certificados quando a gente está preenchendo o currículo Lattes. Não existe essa necessidade. Vocês só inserem as informações, tá, que vocês estão preenchendo com base no documento, mas fica guardado com vocês. Não precisa enviar para o CNPq. É só os dados bibliográficos mesmo. Onde incluir coorientação de trabalhos acadêmicos? A gente viu que tem o módulo de orientações em andamento, orientações concluídas. Mas tem casos de coorientação também, que não existem no Lattes. Então, como a gente pode trabalhar isso? Dentro daqui do módulo orientações, então,
Para os demais tipos de trabalho em que exista coorientação, incluir aonde? Campo outras informações. Aqui é um exemplo muito legal em que outras informações servem. Porque você tem a opção de incluir todas as informações que a gente comentou antes, mas se for com orientação, não tem um campo específico, então lança lá dentro de outras informações. A gente também agradece ao pessoal da Universidade Estadual de Campinas, que está assistindo, e também da Universidade Federal de São Carlos, tá? E agradece aí quem está assistindo a gente pelo YouTube. Como cadastrar eventos com 2 títulos? Como a gente faz isso? Isso acontece? Acontece. Tanto que foi uma pergunta que uma pessoa que fez o curso online me enviou e eu tive que pesquisar para saber como responder. Eles devem ser cadastrados separadamente, a não ser que sejam eventos conjuntos. Como assim? O que vocês vão usar para definir isso? Documento comprobatório do evento. E vocês vão registrar da mesma forma que está nesse documento. Essa pergunta surgiu, na verdade, que foi uma pessoa que participou de um evento na Unesp que tinha várias fases, em diferentes cidades. Então, a primeira fase foi em uma cidade, a segunda fase foi em outra cidade, só que era sempre o mesmo evento, foram várias fases. Então, a pessoa me mandou essa pergunta: como que eu cadastro? Você vai cadastrar separado, a não ser que seja evento conjunto. Se for um evento conjunto, é um certificado só que você vai receber, então vai ser um registro só. Se você receber um certificado para cada fase desse evento, então são informações diferentes. Então você tem que incluir essa apresentação. O Sorocaba está em peso ligado na apresentação. É minha família que está assistindo. Agradeço aí pela audiência também de Sorocaba, todo o país assistindo. Em relação à autoria e coautoria. Cadastrar todos os autores mencionados no trabalho em que você é coautor, tá? Não é porque você não é primeiro autor que você não vai incluir no trabalho seu lá. Você vai sim, tem que incluir. Mais cuidado com a síndrome do primeiro autor. É uma brincadeira que eu faço porque todo mundo quer ser primeiro autor no currículo Lattes. Tem uma coisa assim que, não sei, até hoje ninguém explicou, a gente sabe o que acontece. E às vezes você pega casos de currículo que a pessoa sempre é o primeiro autor, em tudo. E a gente sabe que isso não acontece, porque tem diferenças entre áreas da ordem de autores, nos documentos, tá? Dependendo às vezes da titulação, da graduação dos pesquisadores, existe um consenso entre as áreas em como definir a autoria, né? Além da gente ter que ter cuidado com a questão ética, né? Na hora de definir a autoria, como trabalhar com isso. Porque hoje tem alguns órgãos de pesquisa, FAPES, se eu não me engano, e algumas revistas, congressos, imagino que também já estejam indo por esse caminho, que estão pedindo assim, para que cada autor indique no texto ou no trabalho, né, a parte que ele realmente contribuiu. Então, essa é uma política que está começando a ser adotada por alguns organismos de pesquisa, talvez alguns eventos, algumas revistas, mas que está começando a ser uma exigência das revistas. Existe um campo específico para incluir um arquivo do currículo Lattes, no Lattes, aliás, do currículo vitae no Lattes, tem como enviar, porém, como eu falei, nem tudo é fácil no Lattes, ele só vai aceitar um arquivo em XML, tá? Vocês não vão conseguir enviar um doc, vocês não vão conseguir enviar um PDF, ainda não existe essa possibilidade. Como eu faço isso? Nessa barra lateral, quando vocês estão na área de edição do currículo Lattes, tem algumas outras ferramentas. Aqui na última tem a opção importar, tá? Então clicando em importar, vai abrir uma janela que vai te pedir esse arquivo XML e vocês vão fazer a inclusão desse arquivo. Bom, agora em relação à atualização e manutenção do currículo, né? Na sequência eu vou falar algumas dicas aí, algumas sugestões como vocês podem trabalhar com essa questão de atualização e manutenção. Eduardo, só te interrompendo. Claro. No evento de extensão, ele vai ser cadastrado, então, naquele evento educacional? Em eventos.
Porque geralmente um evento de extensão, não Isso, necessariamente... você falou que um evento acadêmico eu vou pôr em eventos. E um evento que seja de uma forma mais abrangente, um evento direcionado, eu colocaria em educação e popularização do CD. O evento de extensão eu estou atingindo a comunidade como um todo. Na verdade o evento de extensão, se você for pensar bem, ficaria melhor na área de educação. Porque ele é aberto, né? Geralmente é um evento aberto. Então pode ser incluído na área de educação, sim. Perguntas? Na iniciação científica, você adiciona aquele campo que você falou, ele pergunta quem é o coordenador do projeto. A iniciação científica tem coordenação de projeto. Seria o orientador? Eu acho que seria o orientador. Precisaria abrir para ver, dar uma olhadinha como está esse campo. Mas acho que a princípio, eu não sei se é um campo obrigatório, eu não lembro. Mas se não for, talvez você possa pular, mas seria bom indicar até o orientador para dar uma credibilidade também para o seu projeto. Seria interessante colocar. Mais perguntas? Oi, pois não. No caso de estágio profissional, eu lembro que os campos é instituição. No caso, se eu for cadastrar uma empresa de estágio, ela não vai aparecer naquele campo. Eu posso digitar como se fosse uma empresa normalmente. Ah, sim, pode. Se eu não me engano, nesse campo e tem alguns outros, quando você vai inserir instituição aqui, se não tem cadastrado dentro da base do Lattes, daí você tem que incluir, né? Daí é um caso dessa situação. Se não aparecer lá automático, daí você digita e insere. Oi. Intercâmbio foi também com bolsa e tal. Intercâmbio com bolsa. Tá. Para incluir no currículo? Você pode incluir. Se foi um período que você passou, pode ser, geralmente, preenchido naquela área de formação. Você indica a sua graduação completa, né? E você pode indicar lá também o período que você teve de intercâmbio, né? Coloca também as mesmas informações, o período que você ficou e a instituição. Formação, lá no começo. Eu tinha colocado em educação profissional. Coloca como bolsista. Tá. Então, como eu falei, não está errado, mas eu entendo que ficaria melhor dentro de formação. Seria mais adequado. A atuação profissional geralmente é uma atividade que você desenvolveu já enquanto algum trabalho. Intercâmbio, se for para estudo mesmo, né, ficaria melhor em formação. Tranquilo até aqui? Oi. Se você pode aguardar um instante, por favor, ela vai passar uma limitação da pergunta por chat do canal. Se quiser só avisar que estão aguardando a pergunta. Para quem está assistindo a gente no YouTube, a gente vai aguardar só um pouquinho para quem está assistindo lá no Caron receber uma orientação sobre o envio de perguntas pelo chat do YouTube, tá? A gente vai aguardar só um pouquinho antes da sequência aqui. Nós recebemos uma pergunta aqui lá do Anfiteatro Jorge Caron. Tem uma pessoa perguntando sobre como cadastrar os MOOCs e as especializações.
Tá? Os MOOCs, para quem não conhece, são cursos online gratuitos e começaram a ser oferecidos no exterior, mas hoje também já tem universidades como a USP oferecendo alguns cursos dessa natureza. Esses cursos eles podem ser cadastrados dentro do módulo de formação complementar, porque geralmente, embora eles sejam cursos oferecidos por universidades, eles não são cursos acadêmicos formais. Tá? Eles não têm uma avaliação rigorosa como uma disciplina, não tem exigência de uma prova, não tem uma pontuação, uma meta que você tem que atingir, geralmente. Vai depender um pouco da natureza de cada curso. Mas eles podem ser incluídos em formação complementar. Em relação à especialização, esse tipo de curso vai ser inserido no campo formação, tá? Não formação complementar, porque ele é um curso acadêmico, ele tem uma outra estrutura diferente do MOOC. Tem uma mensagem também do Casimiro, quem a gente agradece, está elogiando pela implementação da ferramenta do YouTube, né, para possibilitar e ampliar a participação das atividades. Eu falei, a primeira vez que a gente está transmitindo ao vivo, né, pelo YouTube da biblioteca, então a gente agradece aí o comentário do Casimiro e a participação dele também assistindo a palestra. Bom, dando continuidade aqui, então, em relação à atualização, um currículo atualizado ele mostra o desenvolvimento da vida do pesquisador, tá? Da vida acadêmica, da vida profissional, projetos que ele fez ao longo da carreira, as publicações que ele teve e outras informações. Quando atualizar o currículo Lattes? Que isso também é uma questão que às vezes as pessoas acabam um pouco deixando de lado, acabam esquecendo alguma informação, e quando vai precisar do currículo, vê que está faltando alguma coisa, não consegue encontrar a informação. Então é interessante definir um período, tá, para fazer essa atualização. Sugestão a cada 3 meses. 3 meses geralmente é um tempo razoável, que a gente ou participou de algum evento, ou teve alguma publicação que foi aceita por uma revista, por exemplo. Então 3 meses pode ser um tempo aí razoável para a gente poder estar atualizando o currículo Lattes. O ideal é o quê? Cada um define o seu próprio método, cada um define o seu próprio período. Eu, por exemplo, eu gosto de inserir uma informação nova no Lattes assim que eu tenho um documento comprobatório. Para mim é mais fácil de gerenciar. Mas se você quiser juntar um período, guardar 3 meses, 2 meses, a forma que for melhor para cada um. Mas em relação a tempo, é uma sugestão. Geralmente 3 meses pode ter acontecido algum evento aí que possa ser incluído no Lattes. Em relação à manutenção, né? Então a gente tem que ter um cuidado aí com esse processo de revisão das informações no Lattes. Então a gente tem que sempre se perguntar, cada informação no lugar correto, está adequada, está completa? Porque a gente tem vários campos, alguns são obrigatórios, outros não. Então a gente tem que observar isso daí. Exemplo, uma atividade de extensão no módulo de eventos, foi até o exemplo que o nosso colega aqui deu. O correto, na verdade, é como formação complementar. Formação complementar cursos acadêmicos não formais. E também, se for o caso de uma atividade que seja o foco de educação e popularização de ciência e tecnologia, também vai para aquele módulo de educação. Um currículo atualizado, ele possui registro completo das informações. Ele mostra consideração em relação aos usuários, como eu falei antes. A gente tem que ter o cuidado de ter todas as informações corretas, preenchidas no local, para a gente ter, para facilitar o trabalho de quem pesquisa o nosso currículo. Facilita a pesquisa também, porque a pessoa pode chegar no seu currículo tanto por nome, tanto por área de conhecimento, por instituição. Então é importante deixar tudo bem organizado para facilitar a pesquisa. E além do que, ele contribui para dar visibilidade da ciência nacional no Brasil e no mundo. Porque o Lattes é uma plataforma aberta, então qualquer pessoa de qualquer lugar do mundo, com acesso à internet, consegue visualizar. Em relação à ética, que eu tinha comentado, né, que teve alguns casos de fraudes, não foram legais, aconteceram há alguns anos, mas a CNPq vem trabalhando para melhorar essa questão da segurança no currículo Lattes.
a gente está recebendo aqui mais uma pergunta de um aluno que está assistindo lá no Caron. Então a gente vai dar só um minutinho para receber a pergunta e já responder para todos. Bom, a pessoa que nos assiste no Caron está perguntando se existe algum padrão de impressão do Lattes. Fiz alguns concursos de seleção de bolsa, sanduíche, não aceita o formato RTF. Olha, essa pergunta eu precisaria pesquisar se tem algum outro padrão de impressão, porque realmente, até onde eu tenho conhecimento, só tem a possibilidade do RTF. Então, por enquanto, então eu sei, só tem essa opção hoje para impressão. Por enquanto não tem um outro padrão de impressão do currículo Lattes. Bom, voltando aqui aos slides em relação à ética, né, que a gente tinha comentado. Aconteceu um caso, né, que saiu na Folha de São Paulo, o site do CNPq abriga currículos falsos. É uma fraude que aconteceu com o Lattes. Que é uma pessoa, todo mundo conhece, mas que tem uma trajetória um pouco diferente até chegar onde está hoje, né? Que é o Carlos Eduardo dos Santos Galvão Bueno. Tá. Então, para quem não conhece, o Carlos Eduardo, ele tem graduação em Medicina pela Universidade Federal de São Paulo, em 2001. Mas ele desistiu da Medicina. Ele falou, não, Medicina não quero. Então, não contente com a Medicina, ele foi fazer um mestrado em Engenharia Eletrônica no MIT. A opção dele foi. Mas ele não gostou da Medicina, ele não gostou da Engenharia Eletrônica. Então ele falou, eu vou fazer um doutorado em Física no California Institute of Technology. Então ele foi pulando em várias áreas, um cara ultra multidisciplinar. Mas ele não gostou de nada do que ele estudou. O que ele foi fazer? Ele foi ser narrador de jogo de futebol. E é o que ele faz até hoje. Então esse foi um caso que aconteceu na época, tá? 2009. E que levantou muitas questões acerca do currículo Lattes. Colocou em xeque algumas delas. Em relação à vulnerabilidade, né? Mas como que um currículo, uma base que é vinculada ao CPF de uma pessoa, acontece uma coisa dessa? Como é que pode acontecer um caso desse de fraude? Entendeu? Alguém agiu de má fé, com certeza. Mas foi levantada a vulnerabilidade da plataforma, questão de segurança mesmo, acesso aos dados, né? Como é que fica essa questão? Então, alguns pesquisadores falaram, não, nós precisamos ter um controle mais rígido sobre as informações que são cadastradas lá. Precisa ser revisto, precisa ser repensado o modelo que está funcionando no Lattes. Porque ele também é usado para destinar verba pública para pesquisa. É uma ferramenta. Então, você não pode deixar que isso aconteça. Uma ferramenta que também é utilizada para esse fim. E tem um outro grupo de pesquisadores que a época falou, mas a verificação das informações, quem é o responsável por incluir as informações? Ou por hospedar essas informações? É o CNPq? É o usuário que preencheu o currículo? É a instituição? Quem vai responder por isso no caso de fraude? Então é uma questão bastante delicada, foram coisas que surgiram na época, né? Em relação a esses casos de fraude. E, para finalizar, tem algumas novidades que surgiram bastante recente no Lattes. A primeira que eu tinha comentado no início é uma nova versão da busca de currículos. Então foi criada uma nova interface, que ela está disponível desde janeiro desse ano, tá? Ela entrou no ar em janeiro, e ela já está disponível, dia 2 de janeiro. Então, o currículo Lattes começou já com uma nova interface de pesquisa em 2017. E tem um outro link aqui para acessar. Se vocês entrarem hoje, ainda hoje, na página do currículo Lattes, e forem por aquela barra que a gente está acostumado, do lado direito da tela, fazer uma busca de currículos, ainda vai aparecer a interface antiga, tá? Ainda é o que é exibido.
mas a nova interface, o acesso é feito por esse link. E ela tem essa carinha aqui, para quem ainda não conhece. Todo mundo já tinha conhecimento disso, ou ainda não? Tá? Porque é uma informação que ficou ali na página principal da plataforma, mas ela fica ali junto com as outras notícias, não foi dado um destaque, mas é uma interface que já está no ar e já está funcionando. E ela tem as mesmas opções aqui, iniciais, como na versão anterior, para pesquisa por nome, por assunto e por instituição. Tá? E quando vocês entram com uma dessas informações, já vai aparecer a lista dos nomes, como tem na interface antiga, com alguns filtros do lado esquerdo também, para refinar a busca. A outra novidade qual que é? O ORCID. Alguns falam ORCID, alguns falam ORCID. E aproveitando, eu queria fazer também uma propaganda de uma palestra que a gente vai ter quinta-feira com a Sueli Brito da Content Mind. Ela vai vir falar sobre o ORCID, ela vai dar um workshop sobre o ORCID, que ele também, como Research ID, é um identificador digital de autores que resolve o problema da ambiguidade e semelhança de nome. Então, para não ter aquele trabalho de saber todas as variações do nome de um autor, na hora de fazer uma pesquisa por autor, o ORCID ele propõe um registro, tá? Numérico. Esse código que eu trouxe, que é o exemplo do meu perfil, vocês conseguem criar um QR Code também com o ORCID, isso tudo dentro do site do ORCID. A USP já faz parte dessa rede, vai passar a ser cobrado dos pesquisadores, né, desenvolve projetos aqui, a ter esse identificador. Porque na verdade, em comparação ao Research ID, hoje ele está ganhando um pouco mais espaço, porque ele é apoiado por várias instituições, várias organizações de pesquisa. Então, provavelmente, ele venha a se tornar um currículo Lattes internacional, o ORCID. Então, aqui tem uma interface da busca dos currículos, tá? Então, é um exemplo que eu trouxe, fiz uma busca comigo mesmo, para mostrar para vocês essa interface. Então, aqui tem os resultados. Lógico que vão vir outras pessoas, quando vocês estiverem digitando o nome, ele tem um autocompletar, então ele vai carregando já os resultados. E aqui do lado tem os filtros que eu comentei, tá? Que vocês podem fazer aí, usar para refinar a pesquisa. Assim, ali é a interface do resultado e aqui já é o currículo aberto. Então você clicando ali em cima da foto ou outra informação, já vai abrir o currículo. E aqui a gente tem um linkzinho base das bibliográficas e aqui já aparece o ORCID, tá? Já está incluído aqui dentro do meu currículo. Bom, tendo dúvidas, gente, tentem contatar o usuário do currículo, tá? A pessoa que cadastrou essas informações, tem um linkzinho para contato, aqui embaixo, essa primeira tela, quando a gente clica no nome da pessoa e abre, né, essa informação, tem um link para contato. Tentem entrar em contato com o usuário do currículo, se vocês não encontraram alguma informação. Se não encontraram uma publicação, corram para a biblioteca, tá? Que a gente está aqui para ajudar vocês a encontrar material de pesquisa, dar todo o suporte que vocês precisarem para a pesquisa. A biblioteca não faz milagre, mas a gente faz o possível para poder ajudar vocês, tá? Então, às vezes pode ser que vocês precisem de alguma maquete, algum blog, algum outro documento que seja específico ou que seja uma natureza diferente que não tem no acervo da biblioteca. Daí, a indicação entra direto em contato com o usuário, tá? Do currículo. Mas, falando tudo isso, claro que o Lattes tem um peso enorme na vida acadêmica, é super importante, manter atualizado, tomar cuidado com as informações, mas lembrem-se disso, viver não cabe no Lattes, tá? É uma dimensão só da vida da gente, universo acadêmico, tem muito mais coisa para explorar, então não fiquem desesperados, não conseguimos fazer tudo com o Lattes, tá? Colocar todas as informações, porque o recado que tem que ficar é esse, viver não cabe no Lattes. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem também, vocês podem nos procurar aqui para tentar orientar vocês, tá? Então aqui tem as referências que eu usei, tá? Para a apresentação. E quem quiser saber mais sobre o currículo Lattes, o curso que eu ofereço pela Content Mind
é esse daqui, em um link. Ele é um curso mock, que inclusive foi a pergunta que a gente recebeu no Anfiteatro Jorge Caron. Ele é gratuito, sem a certificação, e com a certificação ele é pago. Mas quem não precisar do certificado pode entrar, se matricular e fazer o curso. Tranquilo. Tem um complemento da pergunta anterior sobre se existe algum padrão de impressão do Lattes. Aquela pergunta que a gente respondeu por último. A pessoa também está perguntando se pode salvar em PDF. Eu acho que essa opção, salvar em PDF, ainda não está disponível no Lattes. Ele tem assim, bastante limitação em relação a essa exportação dos dados. Eu precisaria confirmar essa informação, mas hoje, até onde eu sei, eu acredito que ainda não tem essa opção de impressão do PDF. De salvar no PDF, aliás. Pessoal, agradeço a presença de vocês que estão aqui na sala assistindo. Agradeço também a todo mundo que está assistindo pelo YouTube. A primeira transmissão que a gente fez pelo YouTube. Então, eu fico à disposição para perguntas que vocês tiverem. Tenho o meu contato aqui, o e-mail, o telefone. Então, qualquer dúvida, eu fico à disposição. E mais uma vez, eu agradeço a atenção de todos vocês. Obrigado. Oi, pois não. Na parte que você passou lá da iniciação científica, como cadastrar a iniciação científica, você sugeriu colocar na parte de atuação profissional, bolsista. Foi. Tá. Mas no caso de iniciação que foi realizado sempre, você não tem como cadastrar como bolsista? Então, isso daí, eu precisaria ver se tem alguma opção. Talvez, eu não lembro de cabeça, mas talvez tenha outras informações. Talvez se você não teve bolsa, você possa incluir lá. É melhor. Porque acho que hoje dos campos disponíveis só tem realmente a área de bolsistas. Precisa dar uma verificada lá para se tem essa opção disponível. E só mais uma. Oi, claro. Completando a pergunta do cara aqui, de como registrar cursos online gratuitos. Que, como você falou, que nem no caso desses cursos do Lattes que está no Content Manager, você falou que ele não tem certificação, mas se pagar vai ter. É uma modalidade? Como você cadastra no caso que você não tem certificação? Por exemplo, você cadastra, tudo bem, mas você falou é bom ter cópias de comprovação. Sim, importante. Então, se você fizer um curso, concluir, mas não tiver certificação, não a minha recomendação é não incluir. Não incluir. Caso algum dia você precisar comprovar, você tem como comprovar. Porque daí é um curso livre. Eu quero fazer um curso curricular. Vou lá, faço, sem compromisso. Mas se precisar... Tá. Deixa eu voltar um pouquinho na explicação. Tem um aluno que perguntou se precisa, no caso do curso do currículo Lattes, com e sem certificação, se eu posso ou não incluir no currículo Lattes. Você pode incluir, a recomendação inclua tudo aquilo que tem o certificado, tá? Mas se você é um curso que você fez de livre espontânea vontade, sem algum compromisso, e não recebeu certificação, então não inclua. A recomendação é não incluir. Por quê? Se algum dia você precisar comprovar as informações que você tem no Lattes, você precisa ter o registro, você precisa ter o documento comprobatório, tá? Essa questão de um curso mock ser pago ou não é uma maneira que foi pensada para ele se tornar um pouco sustentável, porque a princípio ele foi pensado para ser gratuito, ser massivo, tá? Abranger pessoas de todas as partes do mundo, mas é uma forma que foi pensada para ter uma manutenção desse tipo de curso. Mas a princípio a recomendação é incluir só realmente que você tiver o documento comprobatório. Em relação a exames de idiomas, como TOEFL, IELTS, existe algum campo recomendável para eu poder colocar pontuação, se eu quisesse? Olha, na verdade, tem uma outra pergunta aqui que a gente recebeu. Em relação a exames de proficiência de idiomas, como TOEFL. Na verdade, é uma prova que você faz. Eu não sei como funciona, eu nunca fiz um exame do TOEFL. Mas, se você tiver algum
algum documento comprovando que você fez, tem a pontuação lá, você pode incluir. Pode incluir. Que campo eu poderia incluir? Então, Informação? eu já estava aqui pensando qual campo você poderia colocar. Talvez, eu acho que como formação complementar. Eu acho que ficaria melhor. Porque seria um curso não acadêmico, não formal. Ficaria mais adequado em formação complementar. Tem uma outra pergunta que chegou aqui pelo YouTube. Quando a pessoa é revisora de artigos ou papers e conferências, onde incluir? Essa informação ela pode ser incluída, geralmente, o que é comum aparecer nos currículos, como, se eu não me engano, trabalhos técnicos, que eu acho que está dentro do módulo de produção. Então pode ser incluído lá, se a pessoa foi revisora ou foi parecerista, ela pode incluir dentro de trabalhos técnicos. Fica melhor caracterizado nessa área. Alguma outra pergunta? Bom, eu acho que são essas as perguntas que chegaram no momento. Então eu queria mais uma vez agradecer a todo mundo que assistiu aqui presencialmente, todo mundo que assistiu aqui pelo YouTube também. E eu acho que é isso por enquanto. Qualquer outra dúvida, deixei meu contato lá, ou podem procurar aqui na biblioteca também, tá? Para a gente poder auxiliar vocês. Obrigado. Só lembrando que a gente tem 99 pessoas assistindo no Anfiteatro Carol. Então a gente estava com um público aí bastante interessante.